É possível solucionar os males sociais? O aumento alarmante de criminosos em nosso país é algo jamais visto. Roubos de grande monta praticados por uma quadrilha formada por mais de 100 ladrões, com um prejuízo total de 400 milhões de ienes. Casos de violência coletiva e aumento de crimes praticados por adolescentes. Certamente trata-se de um quadro social que não pode continuar. Quando observamos como está a situação para aqueles acima da classe média, vemos que essa também se encontra em uma situação calamitosa. Há, entre outros casos, corrupção nas empresas públicas, subornos que envolvem determinados empreendimentos civis, e podemos afirmar que esses terríveis problemas parecem não ter fim. Estes são apenas os casos que vêm à tona, ou seja, são só a ponta do iceberg, e temos a sensação de que os atuais males sociais do Japão parecem não ter fim. É como uma montanha de lixo acumulado onde não se tem sequer um lugar para pisar. Portanto, a grande questão com que nos defrontamos é como proceder para conseguir limpar. Naturalmente, não só as autoridades como também os intelectuais estão apreensivos em relação a esses problemas tão difíceis e reconheço que estão se empenhando o máximo possível para encontrar uma solução. Entretanto, por que será que não conseguem vislumbrar ao menos uma luz? Vamos analisar a questão baseados no nosso ponto de vista. Na realidade, as pessoas envolvidas estão totalmente equivocadas, com a atenção voltada para o lugar errado. Raciocinemos. Em primeiro lugar, é preciso descobrir onde está a causa dos crimes. É óbvio que, se não a esclarecermos, não será possível tomar uma medida apropriada. Sem dúvida, a causa fundamental do crime está na alma do ser humano e em nenhum outro lugar. Dependendo do estado claro ou escuro de sua alma, a pessoa poderá tornar-se boa ou má. Por conseguinte, o foco da solução do problema é levar alguém de alma escura a se tornar uma pessoa de alma clara. Quem não percebe isso são os governantes e os intelectuais da atualidade que tomam várias medidas somente em relação a aspectos secundários que vêm à tona, o que se transforma em um grande esforço para as instituições de prevenção de crimes. Contudo, é o mesmo que encher de água uma vasilha furada, motivo pelo qual jamais conseguirão erradicar os crimes, levem quantos anos levarem. Alguém disse que para exterminar os crimes é preciso colocar um policial vigiando cada cidadão. Realmente é uma expressão maravilhosa. Por conseguinte, por mais que se aperfeiçoe o sistema judicial e que a polícia e o Tribunal de Justiça realizem enormes esforços, evidentemente não conseguirão obter os efeitos esperados. Então, será que não existe uma medida eficaz que apresente resultados positivos? Sim, existe. Vou expor minuciosamente esse respeito. Conforme já explanei, só há um meio de fazer com que a alma do ser humano se torne clara, sendo desnecessário dizer que este meio é a religião. Eu garanto que, além desta, não há outro. Contudo, será que basta ser uma religião? Isso também é uma questão que requer ponderação. Existem vários tipos de religiões, mas desejo referir-me às mais novas. Dentre estas, infelizmente, as que realmente nos deixam tranquilos são tão poucas quanto as estrelas ao amanhecer. E qual é a situação entre as antigas? Creio que todos concordam comigo quando digo que não parece haver entre elas nenhuma com força suficiente para transformar o escuro em claro. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, analisar as religiões, observando sua essência e selecionar algumas que pareçam razoáveis e, mesmo que não as apoiemos, pelo menos manter boas relações com elas. Afirmo que não há alternativa melhor. No entanto, não entendo por que os mais interessados na questão, apesar de se preocuparem com os males sociais, nem pensam em recorrer à religião.
Afinal de contas, conforme já disse, a situação atual nos mostra que eles se agarram aos métodos materialistas e se recusam a abandoná-los. Consequentemente, a população é que segue infeliz. Creio que o mais importante é fazer com que eles despertem e reconheçam a essência da verdadeira religião. Sem dúvida, o pensamento dos criminosos se fundamenta no princípio materialista de não acreditar no que é invisível e se empenham em fomentar o mal social, achando que basta enganar os olhos alheios, concentrando a inteligência nessa forma de agir. Assim sendo, enquanto não exterminarmos esse pensamento, quaisquer outros métodos serão inúteis, pois eles não passarão de simples paliativos. Portanto, custe o que custar, devemos tomar por base o pensamento espiritualista e fazer com que se conscientizem da existência de Deus. Se passarem a acreditar que Deus observa constantemente as ações de cada ser humano e entenderem o princípio de que a boa ação produz bom fruto e a má ação um mau fruto, extirpar o crime pela raiz será uma tarefa fácil. Os intelectuais que lerem minhas palavras certamente dirão: não há dúvida de que seja exatamente como o senhor argumenta, mas isso não é o suficiente para os criminosos reconhecer a existência de Deus. Ora, eles se expressam dessa forma porque seus pensamentos também se encontram na mesma situação. Acham que forçar as pessoas a acreditar na existência de um Deus irreal não passa de profecia de religião supersticiosa. Isso porque, quando nos referimos simplesmente à religião, tais intelectuais pensam baseados nas crenças existentes, o que é natural. Gostaria que se afastassem um pouco dessa visão e refletissem profundamente sobre a cultura científica. De fato, ela está progredindo rapidamente, apresentando sucessivas invenções e descobertas, e em comparação com 100 anos atrás, aquilo que era um sonho hoje é realidade. Entretanto, as religiões, e somente elas, não mudaram nem um pouco em relação à época de sua fundação, há milhares ou centenas de anos. E, obviamente, não é possível que não surjam dúvidas quanto à causa dessa contradição. Consequentemente, hoje, ao observarem as religiões, os intelectuais consideram-nas como simples relíquias de um tempo antigo. Quando argumentamos que é preciso recorrer à religião para a solução do mal social, eles nos ignoram. Aqui reside o problema. Assim como o progresso da cultura científica vem formando uma época marcante, é preciso que, também no âmbito da religião, ocorra algo semelhante. E não seria surpreendente que surja algo mais avançado que a ciência. Desta forma, também não será de se estranhar que essa nova religião tenha o poder de solucionar os problemas que a ciência não consegue resolver. Se a pessoa conseguir compreender e aceitar o que estou dizendo, não há como não entender o que é a nossa igreja. Modéstia à parte, ela possui grande poder e uma vez ingressando nela, a pessoa poderá reconhecer essa realidade facilmente. Raciocinemos. Por mais magnífica que seja uma coisa, se não nos aproximarmos dela, não conseguiremos vê-la. Por mais saborosa que seja uma comida, se não a provarmos, não saberemos seu sabor. Da mesma forma que se houver um tesouro enterrado e não cavarmos para resgatá-lo, será pura fantasia. Ou seja, algo que apenas imaginamos de longe e é impossível de ser alcançado. Se ficarmos indecisos, deixando-nos influenciar por boatos e falsas notícias publicadas nos jornais, e acharmos que somos mais uma religião supersticiosa e trapaceira, rejeitaremos a felicidade. Antes de mais nada, é melhor que a pessoa dê um passo à frente e descubra. Há um sábio ditado que diz: se não entrarmos na toca do tigre, não conseguiremos agarrar seus filhotes. Revista Tidio Tengoku, número 20, em 25 de janeiro de 1951. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.